Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly Brubaker Bradley. Pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Guerra que Me Ensinou a Viver e alguns de vocês podem estar aí achando esse título, essa capa meio familiar. A Guerra que Me Ensinou a Viver é a continuação de A Guerra que Salvou a Minha Vida e teve vídeo sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aí nos cards pra vocês conferirem quem não assistiu ainda, até porque vai ter sim spoilers do primeiro livro na resenha do segundo, porque não tem muito jeito, né gente? Eu vou ter que comentar alguns aspectos aqui da história que aconteceram no primeiro livro. Então se você não conhece a história do primeiro livro, vai lá e assiste a resenha primeiro, que vai ficar aqui nos cards, depois você volta pra assistir essa resenha aqui. Caso você se importe com spoilers, claro, se não, desconsidera. Bom, então esse segundo livro começa com a Ada fazendo a cirurgia do pé dela. Pra quem se lembra aí, a Ada tem o pé torto, tinha, né, então, até o primeiro livro, e ela faz então essa cirurgia pra consertar o pé, ela tem um processo de recuperação longo no hospital e depois também em casa, e por casa entendam um chalé dentro da propriedade da Lady Thornton. No finalzinho do primeiro livro, a casa da Susan havia sido bombardeada e eles perderam tudo. Então, no momento, nesse livro aqui, eles estão morando nesse chalé que pertence à família Thornton, que é a família da Maggie, que é a melhor amiga da Ada. E a princípio, gente, eu confesso que eu fiquei pensando, o que mais essa história pode trazer pra gente? Porque no primeiro livro a gente teve toda a superação da Ada com relação à mãe dela, né, e a essa adaptação, porque a Ada é uma evacuada de guerra, ela e o irmãozinho dela, o Jamie, então eles são evacuados de Londres para uma cidadezinha do interior durante a Segunda Guerra Mundial. Então, na realidade, ela tá se adaptando ainda à pessoa que está com a guarda dela, digamos assim, que é a Susan. Então, a Susan estava tomando conta dela e do irmãozinho no primeiro livro durante o bombardeio que estava acontecendo em Londres. Porém, a guerra se estende bastante e ela acaba tendo que ficar muito tempo com a Susan. E um outro acontecimento rola aqui nesse segundo livro e ela acaba tendo que ficar muito mais tempo com a Susan. Eu não vou dar muitos detalhes, nem spoiler, assim, desse livro, porque eu quero muito que vocês aproveitem a leitura. Tem algumas pequenas surpresas durante a história, então eu não quero estragar elas pra vocês. E eu fiquei pensando, o que mais pode ter nessa história? Vai ter alguma coisa de interessante, de diferente? E realmente essa história consegue surpreender a gente. Eu confesso pra vocês que eu chorei mais nessa história do que no primeiro livro, por incrível que pareça. Eu praticamente já comecei o livro chorando, assim, e logo depois eu chorei mais umas 2, 3 vezes durante a história. É uma história muito emocionante de superação, porque a Ada agora está vivendo uma nova vida, né? Agora tendo possibilidades que ela não tinha antes. Ela pode andar, correr, subir escadas, participar de outras coisas, ela pode cavalgar de uma maneira diferente, uma maneira melhor e sem dor. E pra quem leu o primeiro livro sabe que ela tem um amor, uma paixão enorme por cavalos, por cavalgar. Inclusive o Manteiga, que é um personagem do primeiro livro, um pônei, aparece bastante nesse segundo livro também, e é assim, um amor só. E o que eu posso adiantar pra vocês também que tem nessa história, além dessa relação familiar da Ada com a Susan, com o irmãozinho dela, com a Lady Thornton também, que vai estar muito presente nessa história aqui. Também tem aqui um outro fator bem interessante, que é a presença de uma nova personagem, que é a Ruth, que é uma menina alemã e judia, que acaba tendo que morar com a Susan por um período, assim, né? O Lord Thornton, que deixa essa menina no chalé da Susan, pra que a Susan ensine matemática pra ela. E isso é tipo um trabalho pra Susan mesmo, porque os pais da Ruth, eles estão, digamos, presos mesmo em um campo de refugiados na Inglaterra, e ela não tem muito com quem ficar também, porque toda a família dela ficou na Alemanha. Então, assim, ela vai ter que morar com a Susan, vai ter que conviver ali com eles. E sendo alemã, vocês já imaginam que há um grande preconceito ali por parte, principalmente da Lady Thornton e de outras pessoas da cidade ali. Então tem toda uma desconfiança com relação a ela, principalmente da parte das crianças e da Lady Thornton. E é muito interessante ver a empatia que eles vão criando com essa menina ao longo do tempo, né, conforme eles vão conhecendo ela, e ela vai contando também coisas sobre a família dela, sobre as preocupações dela sendo judia durante a Segunda Guerra Mundial. Então é muito, muito interessante. É uma ficção histórica, como vocês já podem ver, né? Então a gente tem um pano de fundo histórico muito rico aqui, apesar de ser a partir do ponto de vista da Ada. Ainda assim a gente consegue notar várias coisas, como por exemplo, o racionamento de comida. Então eles têm tickets pra pegar a ração deles, literalmente. Então a gente vê a dificuldade que eles passam mesmo. O constante bombardeio, então eles estão sempre preocupados se vai ter bombardeio, colocando blackouts assim nas casas, nos prédios,
remédios toda noite. Então é uma situação angustiante também pra gente como leitor ver todas essas coisas e tudo que a Ada tá passando em meio à guerra. Então tudo fica muito mais difícil durante a guerra, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Inclusive os momentos mais tristes do livro são os momentos em que a gente tem alguns relatos de pessoas, no caso personagens, assim, que eram próximos à Ada, indo pra guerra, a preocupação constante que eles têm com essas pessoas e a perda de algumas dessas pessoas, né? A morte por conta da guerra. Então é uma situação, assim, muito triste. Chega o meu coração aperta falando das coisas relacionadas a esse livro, porque realmente é uma situação que deixa o leitor muito comovido e ao mesmo tempo a gente fica feliz de ver o crescimento da Ada, o amadurecimento, a forma como ela começa a se abrir pra Susan e pras outras pessoas, sabe? É muito, muito bonito também. Até porque pra quem leu o primeiro livro, vocês sabem que a Ada era uma menina muito dura consigo mesma e com os outros, né? Ela levava muito a sério as críticas e, enfim, tudo que ela ouvia da mãe dela de ruim a respeito dela. Então ela é uma menina muito fechada, muito introvertida, muito medrosa também e que não conhece muito do mundo. Então nesse livro aqui ela vai conhecer muitas coisas, ela vai começar a realmente viver. Então esse título, A Guerra que Me Ensinou a Viver, é muito, muito adequado pra esse livro, assim, caiu como uma luva. E, gente, ai, recomendo muito esse livro pra vocês, sério, de coração. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E se não tiverem lido o primeiro livro ainda, leiam o primeiro pra depois ler esse segundo aqui. Bom, então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação de livro, desse vídeo. E quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Eu vejo vocês, então, em um próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.